Atos, capítulo 2, versículo 42, e o texto diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Você pode se assentar. Amados irmãos, esse livro de Atos, só para um entendimento melhor para nós, ele é o primeiro livro da história da igreja cristã. É o primeiro. E sendo o primeiro, ele é um manual para a igreja. Ele tem que ser um manual para a igreja do Senhor. E a gente, analisando esse manual, a gente percebe claramente uma divisão na palavra de Deus, onde na sua primeira metade a gente vê Pedro se destacando, sendo comentado ali o ministério de Pedro, que estava voltado para os judeus. E na sua segunda metade a gente percebe um destaque no ministério de Paulo, que foi direcionado para os gentios. No entanto, esse livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem conclusão. Aqui na Bíblia, ele para no capítulo 28. No entanto, o capítulo 29 de Atos continua sendo escrito. Ele vem sendo escrito pela igreja do Senhor. Ele vem sendo escrito pelos seus verdadeiros discípulos. Ele vem sendo escrito por aqueles que compreenderam o que é ser igreja do Senhor. E quanto a nós, será que nós temos essa compreensão? A parte que eu destaquei nesse versículo que nós lemos e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E quem perseverava na doutrina dos apóstolos? Os discípulos de Cristo. Será que nós temos essa plena consciência? A gente se deparou com diversos relatos aqui, relatos chocantes. Esses irmãos compreenderam o que é ser um discípulo de Cristo. Esses irmãos entenderam que precisavam e que precisam perseverar na doutrina dos apóstolos. E quanto a nós? Será que a gente tem entendido isso? Vários irmãos aqui já estão nos alertando, irmãos. Nós precisamos compreender, nas entrelinhas eles estão alertando isso. Nós precisamos compreender a palavra. Nós precisamos compreender do porquê estarmos em Cristo. O Evangelho não nos prepara para a vida, irmãos. O Evangelho não nos prepara para o aqui e para o agora. Não, o Evangelho nos prepara para a morte. O Evangelho nos prepara para a eternidade. Por isso, alguns discursos, principalmente na parte ocidental do mundo, aí vem várias igrejas, Estados Unidos, no Brasil e tantas outras igrejas, precisa ser baseado na doutrina dos apóstolos, que é a mesma doutrina de Jesus. E o primeiro ponto aqui a ser destacado é que ser discípulo de Cristo, todo discípulo de Cristo, ele precisa saber e entender que por ser discípulo de Cristo, ele vai tomar a sua cruz todos os dias e seguir ao Senhor. Esse é o primeiro ponto da perseverança na doutrina dos apóstolos, porque Jesus passou por isso e ensinou aos seus discípulos. E os seus discípulos, já sendo apóstolos do Senhor, depois da subida do nosso Senhor Jesus para a glória, deram prosseguimento àquilo que aprenderam direto da fonte. E a primeira coisa é que nós, independente da denominação, independente da placa de igreja, mas dentro da palavra de Deus precisamos enxergar é que todos nós
ao entrarmos no reino de Deus, a sermos admitidos no reino de Deus, através da fé em Cristo Jesus, passamos a ser de seus discípulos. E todo discípulo do Senhor verdadeiro, ele sabe, ele precisa ter a consciência de que a partir desse momento, ele precisa carregar a sua cruz. O próprio Jesus disse isso. João capítulo 16, versículo 33, o Senhor fala assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Jesus dizendo, olha, vocês precisam ter paz em mim. E ele continua, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Viver em Cristo não é viver um mar de rosas. Viver em Cristo não é viver uma vida, entre aspas, vitoriosa, como tem se cantado muito aí fora, como tem se pregado muito aí fora, porque o viés disso tudo é algo para o aqui e para o agora, e não para a eternidade. Viver em Cristo, ter bom ânimo, é entender que nós poderemos passar por seríssimas adversidades, mas ainda assim, apesar delas, não desanimarmos da fé, porque nós sabemos em quem nós temos crido e que Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Próximo versículo, o próprio Jesus dizendo o seguinte: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você vê que para ser um discípulo de Cristo, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Viver uma vida voltada para Deus é estar exposto à morte todos os dias, conforme diz a palavra. É renunciar a si mesmo todos os dias, às suas próprias vontades, e viver segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Renunciarmos a nós mesmos todos os dias, a tudo quanto temos. E outro versículo também que me chamou muita atenção, Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Jesus diz assim, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Será que agora esse versículo faz mais sentido quando a gente vê fotos ali, como aquela ali dos mártires? Quando a gente ouve os relatos dos irmãos aí, falei mesmo, vou chamar dos estandes, nos estandes ali no final da igreja, será que isso faz sentido para nós agora? Quantos desses irmãos suportam até o fim? Será que nós temos esse entendimento, irmãos? Será que o evangelho que tem sido pregado tem enfatizado isso? Será que as canções que tocam nas rádios têm enfatizado isso? De que nós precisamos perseverar, independente das circunstâncias, e perseverar até o fim? Será que é esse entendimento que está no nosso coração? De que precisamos seguir a Jesus até o fim, como algumas canções que foram cantadas aqui? Será? Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber que ser discípulo de Cristo é tomar a cruz a cada dia, como esses irmãos, muito mais amadurecidos na fé do que nós, irmãos. Eles compreenderam isso. Aliás, nesses lugares que a gente tem tratado aqui, de perseguição extrema e severa, só recebe a Cristo realmente quem está disposto a tomar a cruz. Só recebe a Cristo realmente quem compreende a mensagem da cruz. Aliás, a cruz não significa mar de rosas. Cruz significa morte, renúncia. Mas significa também a vitória de Cristo. Na cruz, Jesus deu um brado de vitória. Ele nos comprou novamente para Deus ali naquela cruz. Ele venceu a morte.
Ele morreu, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Então a gente precisa entender que viver para Cristo muitas das vezes é diferente desse evangelho que nós mesmos temos vivido até então, até agora. Segundo lugar, ser discípulo é ter consciência de que padeceremos como o nosso Mestre e Senhor. E por que a gente afirma isso? Porque o próprio Jesus disse isso. João 15, versículo 20, Jesus diz assim, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se perseguiram ao Senhor, por que nós somos melhores do que o nosso mestre, ao ponto de não perseguirem a nós? De forma alguma, Jesus alertou isso. Será que a gente sabe disso? Será que temos sido alertados a respeito disso? O que nós estamos falando aqui é para que nós venhamos a refletir o tipo de evangelho que temos ouvido, que temos vivido, que temos recebido, irmãos. Porque está registrado aqui na palavra. Será que nós temos essa consciência de que estar em Cristo é vivermos segundo a vontade de Deus? Outra, 1 Pedro, capítulo 4. Aliás, essa carta de 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, foi endereçada a irmãos judeus que estavam padecendo perseguições, irmãos. E Pedro escreve essa carta, sabe para quê? Para dizer para eles, olha, vocês estão padecendo, vocês estão passando por seríssimas adversidades por amor ao Senhor. Então faz o seguinte, desanima, desiste, para um pouquinho, de forma alguma. Pedro escreveu para animá-los a respeito da fé em Cristo Jesus. E olha o que diz o versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Versículo 12 começa falando assim, como se coisa estranha vos acontecesse. Ele chama a atenção a partir desse versículo 12, dizendo, olha, vocês não precisam estranhar. Não é coisa estranha para vocês. Por quê? Porque são discípulos de Cristo. E todo discípulo de Cristo sabe, ou pelo menos deveria saber, que em algum momento vai passar por adversidades por causa da sua fé. Vai passar. Por não negar ao Senhor. Continuando, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes... Olha o que ele diz, irmãos. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou envergonhados, ou humilhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Olha o que Pedro está dizendo para esses irmãos que estavam sofrendo. Estava os animando a perseverarem apesar das adversidades, apesar dos reveses que estavam vivendo, que estavam passando. Por quê? Porque ele conhecia em quem estava crendo. E sabia também da promessa. Aliás, o próprio Jesus, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso que a perseguição não parou a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor permanece viva e poderosa em Deus. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, a verdadeira igreja do Senhor, irmãos. Não prevalecem.
E ainda que matem o corpo. A palavra do Senhor nos orienta a gente não temer aquele que pode apenas matar o corpo. E mais nada. Antes nós precisamos temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Por isso, amados irmãos, eu não estou dizendo que ninguém tem que ser um kamikaze, um suicida. Não. Mas se em algum momento na nossa vida o Senhor permitir que a nossa fé seja provada, que nós sejamos aprovados para a honra e para a glória de Deus. Lembrando que a promessa de salvação não é para todos. Não, pastor, não. Somente para quem persevera até o fim. É isso que diz a palavra. E nós precisamos ficar com quem? Com a palavra, que é segurança para nós. E último ponto, ser discípulo é estar ciente de que, se for preciso, passaremos por severas provações. Mas, apesar delas, precisamos perseverar até o fim, por causa da promessa. Em primeiro lugar, esses irmãos eles entenderam. E nós precisamos entender também. Nós precisamos amadurecer como eles são maduros na fé. Talvez não tenha nenhum pastor eloquente no país deles, nenhum pastor da mídia no país deles. Talvez não há aquela igreja referência no país deles, mas há a atuação poderosa do Espírito Santo, e por isso que eles perseveram e perseveram até o fim. Não há mídia para a maioria deles. Não há grupos musicais conhecidos, renomados no mundo gospel, no meio deles. Mas há a consciência de que são discípulos de Cristo e que precisam honrar ao chamado que receberam, irmãos. E por isso, eles se dispõem a perder famílias, bens, liberdade, integridade física e até mesmo as suas próprias vidas. Hebreus capítulo 10, versículo 36 a 39 diz: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Lembrando que, na semelhança da primeira epístola de Pedro, a carta aos Hebreus também foi endereçada a irmãos que estavam sendo perseguidos pelos seus próprios compatriotas, ou seja, pelos próprios judeus. Os irmãos dessa carta, a quem essa carta foi endereçada, a carta aos Hebreus, eles haviam abandonado o judaísmo, estavam sendo pressionados, como foi falado aqui, agora não lembro quem falou, foi falado aqui, em alguns países, as pessoas são pressionadas a retornar para a religião anterior. E aqui, nessa carta aos Hebreus, os irmãos a quem essa carta foi endereçada, estava acontecendo a mesma coisa. Então, muitas pessoas estavam perdendo seus bens, perdendo a sua liberdade, perdendo famílias, amigos e até mesmo a vida. E olha o que o escritor fala. Versículo 38, a parte B. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, apesar de tudo que vocês estão passando, apesar de tudo que vocês estão sofrendo, vocês não devem parar. Vocês não devem recuar. Porque se vocês recuarem, Deus não tem prazer em vocês. É isso que o escritor está falando. Mas ele relembra também, olha, vocês precisam ter um pouco de paciência. Porque é só um momento transitório, passageiro, vai acabar. Não troquem, o contexto geral da carta aos Hebreus, ele está dizendo, olha, não troquem aquilo que caiu em desuso, que ele fala da religião judaica. Não troquem o eterno por aquilo que
já passou ou vai passar. Não façam isso. Mas permaneçam firmes no propósito de continuar focados no Senhor. Não se importem com aquilo que vocês estão vendo, que os olhos de vocês estão vendo, com aquilo que vocês estão sentindo agora, porque isso vai passar. Mas foquem naquilo que é eterno. Paulo mesmo, escrevendo aos Colossenses, fala: pensai nas coisas que são de cima. Esses irmãos que a gente está falando a história deles aqui, e se emociona, eles não estão mais pensando, acho que foi a Rosana que disse, nós somos irmãos, a partir do momento em que o nosso nome é escrito no livro da vida, nós passamos a ser personas não gratas nesse mundo, porque passamos a ter costumes estranhos à sociedade atual. Isso incomoda. Isso incomoda. As pessoas querem viver segundo o seu bel prazer, fora dos padrões de Deus. Isso incomoda eles, pregar contra o pecado, apontar contra o pecado, falar de arrependimento de pecados, dizer que só há um caminho, Jesus Cristo. Isso incomoda. Eles querem viver segundo o bel prazer. Mas em nome de Jesus, esses irmãos aqui, eles foram orientados, alertados a perseverarem e a não recuar, apesar de tudo o que estavam passando. Apocalipse 2, versículo 10 declara: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí no finalzinho vem: ser fiel durante 10 anos. É isso que diz a palavra? Eu já ouvi gente falando: não, mas eu já servi ao Senhor. Isso me entristece, esse tipo de frase. Não, mas eu servi ao Senhor durante 20 anos, dediquei muito a minha vida na presença do Senhor. E agora está de férias, agora não faz mais. Mas a palavra aqui fala é ser fiel até a morte, ou seja, seja fiel até o fim. Até o fim da sua vida. Eu preciso dedicar a minha vida ao Senhor até o fim dela. Até enquanto houver algum tipo de força em mim, eu preciso dedicar ao Senhor. Porque Ele não mediu esforços para ir para a cruz do Calvário e se derramar por mim, que não fiz nada por merecer. Foi por graça e misericórdia do próprio Deus. E o mesmo com você. Você não fez nada. Aliás, além de não fazer, eu demonstrava inimizade contra Deus. Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, segundo o que diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, precisamos honrar a esse chamado e perseverar até o fim. Faltam apenas 3 versículos aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, declara assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. O Espírito Santo está conosco. Abatidos, mas não destruídos. A igreja do Senhor é poderosa, ela é invencível. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Pulando para o versículo 16, diz: por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que ele está dizendo aqui nesse versículo? Ainda que a minha carne sofra. Alguém falou aqui que a perseguição é uma espécie de depurador para quem é do falso para com o verdadeiro.
Alguém comentou isso aqui nas entrelinhas. A perseguição, irmãos, serve para mostrar quem realmente pertence ao Senhor e quem não pertence. E é isso que está dizendo aqui. Porque aqueles que querem, que entenderam a mensagem da cruz, ainda que morram, por amor ao Senhor, eles vão permanecer. E aí que Paulo está falando, e o homem exterior deles vai ser corrompido, por causa da carne, por meio de tortura ou até mesmo da morte. Mas o homem interior vai estar sendo renovado, vai estar sendo purificado e chegando à estatura que Deus quer. Deus usa o sofrimento para isso, irmãos, a adversidade para isso. Ao longo da Bíblia a gente percebe isso. Só não vou falar aqui por conta do tempo. Estamos finalizando. Continuando aqui, porque olha a audácia que Paulo tem no versículo 17. Em meio a tantas coisas difíceis, olha o que ele diz. Mas sabe por que ele usa esse termo aqui que eu vou ler? Por causa daquilo que o aguarda na glória. Olha só. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo parece estar brincando, né? Falar de sofrimento, ele diz que é leve e momentânea. Mas em relação àquilo que aguarda a todo aquele que é fiel ao Senhor, sim, é leve e momentânea. Aleluia. Não atentando nós, versículo 18, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E para finalizar, quer dizer, o penúltimo agora. Porque nenhum de vós, Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Aleluia. E para finalizar, a gente deve seguir a Jesus, irmãos, por amor. Devemos seguir a Jesus porque entendemos que Ele deu tudo para cumprir o plano de Deus, para aplacar, ou seja, para impedir a ira de Deus que vinha sobre nós por causa dos nossos pecados. E para finalizar, a promessa. Nós servimos a Jesus porque o amamos. E por amarmos, a promessa dele precisa estar viva em nossos corações. João capítulo 14, versículo 1 a 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele não pode mentir. Logo, essa promessa é verdadeira. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Lembremos dos nossos irmãos que, na minha concepção, estão mais amadurecidos do que nós no entendimento do Evangelho, da palavra de Deus. Abra mão de picuinhas, de meninices. Abre mão.
Se alguém dentro da igreja fez algo que te desagradou, para com isso. Se volta para Deus, seja maduro na fé. Olha o que os irmãos estão sofrendo. Será que eles têm tempo para ver coisinhas pequenas? Eles têm tempo de um irmão que esqueceu de falar com eles, ou que de repente não estava num bom dia e falou atravessado. Não, eles não têm tempo para isso. Eles só querem se reunir e congregar. Eles só querem viver a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, porque é isso que a igreja, a primeira igreja, a igreja apostólica, nos ensina. Em nome de Jesus, irmãos, que nós venhamos a amadurecer, a aprender com eles, com o exemplo deles. O sangue dos mártires é a semente da igreja, que através do sangue desses irmãos, do sacrifício que eles, em nome de Jesus, viveram, nós sejamos renovados e amadurecidos na nossa fé e possamos viver segundo a vontade de Deus, honrando a um chamado, honrando a um nobre chamado. Deus chama a todos, mas nem todos honram a esse chamado. Que sejamos nós, independente, você que está pela internet, ou você que é um convidado nosso, independente da denominação, olhe para a palavra, olhe para o padrão que Cristo requer da igreja, da sua igreja, em o nome de Jesus. Lembre dos exemplos, lembre das cenas aqui que a gente está vendo, de irmãos que foram fiéis até o fim, que não abriram mão de estarem com Cristo, independente das adversidades que sofreram. Quero convidar você a se colocar de pé. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse domingo. Obrigado por esses preparativos que nós tivemos, pelo engajamento de toda a igreja, ou de boa parte dela, mas todos, eu sei, se engajaram, e que isso seja um divisor de águas para nós, que nós sejamos amadurecidos na nossa fé como esses irmãos são, que não se voltam para o Evangelho porque querem uma vida melhor, que não se voltam para o Evangelho porque querem porta de emprego aberta, que querem um carro melhor, que querem restauração disso ou daquilo, mas se voltam para o Evangelho porque entendem que estão perdidos e que precisam do Senhor. Como diz João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eles entenderam isso. E que nós venhamos a entender também, Pai, que independente de termos ou não, Pai, nós precisamos estar focados, ó Senhor, na eternidade, no Senhor, Pai, e em vivermos aqui, Senhor amado, aqui para glorificar o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero também, mais uma vez, eu tenho tantos pedidos aqui, Senhor, pedidos que eu recebi nos estandes. Níger, Afeganistão, eu não vou falar todos, são muitos, mas eu quero te pedir, Senhor, para que fortaleça esses irmãos que estão sofrendo barbaridades, ó Pai. Não permita que eles abandonem a fé. Fortalece-os, ó Deus. Diz para eles, Senhor, Espírito Santo, o Senhor tem o poder de ministrar o coração deles, dizendo: olha, o que vocês estão passando é para amadurecimento de uma igreja que ainda é menina, que ainda é criança, em outros lugares. Suportem um pouco mais, aguentem,
porque através de vocês outros estão sendo edificados, outros estão sendo confrontados, outros estão sendo amadurecidos também. Ah, Senhor, esses governos ditatoriais, ó Pai, tem misericórdia dos nossos irmãos que vivem nesses países, nesses lugares. Famílias que são separadas, crianças que são arrancadas de seus pais, cônjuges que são separados, perda de direitos civis. Senhor, guarda os nossos irmãos que são muito mais maduros na fé do que nós, ó Senhor. Se a gente tem uma perda pequena aqui, muitas das vezes a gente diz que não quer mais te servir. Se o nosso carro pega fogo, a gente para. Se a gente perde o emprego, a gente diz que não serve mais ao Senhor, porque o Senhor não nos ama. Se o cônjuge vai embora, muita gente vira as costas para o Senhor e volta para a promiscuidade. E tantos outros exemplos, Pai. Amadurece-nos, ó Senhor, e converte-nos, ó Senhor, de todo o coração para a glória do Teu nome, Deus. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha impactar a cada coração aqui presente. E que verdadeiramente haja uma conversão segundo a Tua palavra, e não segundo, Senhor, a religião, mas segundo a Tua palavra. Porque nós não somos diferentes de nenhum outro irmão. E precisamos estar cientes de que, em primeiro lugar, temos que tomar a nossa cruz. Que, em segundo lugar, poderemos padecer como o Senhor padeceu. E, em terceiro lugar, apesar das provações, nós precisamos, se elas nos alcançarem, nós precisamos perseverar até o fim. Não nos deixa, Senhor, abandonar a fé, porque a eternidade com o Senhor vale muito mais do que qualquer sofrimento aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu só quero advertir você de mais uma coisa. E por favor, eu imploro a você, independente da placa denominacional, leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento. Leia, estude Atos dos Apóstolos, que é o padrão que a igreja precisa ter. Leia as cartas de Paulo e todas as outras epístolas, entendendo o que Deus quer de nós, da igreja. Essas coisas que a gente está falando dos outros podem acontecer conosco aqui, podem começar a acontecer. Sonho é algo pessoal, subjetivo. Ou seja, é pessoal. Não tem como a gente estabelecer, não, vai ser assim. Mas a única coisa que eu tenho a liberdade de dizer para vocês, eu tive um sonho. Recentemente eu tenho orado ao Senhor pedindo discernimento. Mas a única coisa que eu posso pedir a cada um de vocês, congregue aqui ou em outro lugar, leia a Bíblia como nunca antes você leu. Eu imploro para cada um dos irmãos, seja daqui, seja de qualquer outro lugar. Eu imploro, por favor, leia a sua Bíblia como você nunca leu antes. Não deixe de ler. Leia mais de um capítulo se você puder. Em nome de Jesus. E procure decorar versículos o máximo que você puder. O Senhor não me deu o discernimento daquilo que eu sonhei. Mas eu sei que no sonho eu chorava copiosamente. E quando eu acordei chorando. Porque tiraram algumas coisas da gente. Então, irmãos, por favor, não negligencie a palavra, porque ela que é a luz para o nosso caminho.